Olá, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma reunião científica, a última de 2021 e desta diretoria. Antes de mais nada, agradeço a Marina Ribeiro pela presença e disponibilidade em dividir conosco sua experiência e conhecimentos. Seja muito bem-vinda. Ao mesmo tempo, peço sua licença para expressar meus agradecimentos a Nadir e a Bruna pela parceria eficientíssima neste mandato. Conseguimos realizar todas as reuniões programadas, apesar da pandemia e de todas as restrições às quais tivemos que nos sujeitar. Palestrantes sempre de primeira linha, com muito conteúdo e experiência, o que muito enriqueceu nossos encontros nesses 2 anos bem difíceis. Tenho certeza que, apesar de não mais fazerem parte oficialmente da diretoria 22-24, vão continuar nos acompanhando e ajudando a dar vida e eficiência à APP. Beijos às duas. Passo a palavra a Nadir, que fará as apresentações de forma mais detalhada. Continuem conosco em 2022. Desejo um bom trabalho a todos. Nadir. Nadir, você está com o microfone desligado. Agora? Agora está bem. Agora sim? Sim. Ok. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou então, como a Lídia nos apresentou, e junto com Bruna respondemos pela diretoria científica da Associação de Psicoterapia Psicanalítica nesta gestão, né? E hoje nós temos a alegria e a honra de recebermos aqui a professora doutora Marina Ribeiro, que é psicanalista, é professora doutora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, é coordenadora do LIPSIC, Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea, do IPUSP e PUC de São Paulo. É coautora dos livros Por que Klein e Bion em 9 lições. É autora do livro De Mãe em Filha, A Transmissão da Feminilidade, entre outros livros e artigos. Bruna. Eu também dou bom dia e bem-vindos a todos. É bom estarmos juntos novamente. E a Nadir e eu acompanharemos a nossa convidada, a doutora Marina Ribeiro, que em sua apresentação abordará o tema da intuição psicanalítica e Reverie na sala de análise. Agradeço a todos que se fazem presentes. E agradeço a doutora Marina Ribeiro, cujo currículo acabamos de ouvir, mas quero ressaltar sua gentileza e disponibilidade ao aceitar nosso convite para estar aqui na reunião científica e compartilhar seus conhecimentos, possibilitando assim um aprofundamento do pensar, a intuição, e possibilitando também um amadurecimento da reflexão sobre o conceito de Reverie. É interessante esta questão de reuniões online. De um lado estamos nós aqui, sós, porém, ao mesmo tempo, não estamos, pois estamos contando com a presença de vocês participantes. Uma plateia onde cada um, em suas casas, irá interagir a respeito do tema proposto e através de perguntas. As perguntas serão e poderão ser feitas via chat durante a apresentação e serão respondidas após a apresentação da doutora Marina. Eu peço encarecidamente e lembro a todos que os microfones, assim como as câmaras, deverão permanecer desligados durante todo o evento para que não ocorram interferências. Os ruídos, esses que apareceram inclusive no começo da nossa manhã,
são inesperados e interrompem a linha do raciocínio de quem está se apresentando. Por isso, reforçamos a necessidade de que se desliguem os microfones e as câmeras. Bem, agora peço à nossa convidada, a doutora Marina Ribeiro, que inicie a apresentação. Doutora Marina, por favor. Obrigada, Bruna, obrigada, Nadir, né, e Lídia, né, pelo convite de estar aqui hoje. Obrigada a presença de todos, tem vários aqui colegas, tem alunos, né, tem participantes do meu grupo de pesquisa. Fico muito contente de estar aqui nessa manhã com vocês. O que eu vou apresentar hoje, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Eu acho que o Vinícius precisa me habilitar a compartilhar a tela. Vinícius? O que eu vou apresentar aqui hoje, né, como a Lídia já comentou, vai na direção, deixa eu ampliar aqui, né, até do que eu já tinha apresentado, também está no YouTube, né, Reverie Intuição, há 1 ano e meio atrás, e eu apresentei mais recentemente, também está no canal do YouTube, do Lipsic, a intuição psicanalítica entre cisuras, né, então é justamente o meu foco de pesquisa. E como tem vários aqui alunos, colegas, queria dizer que o YouTube hoje em dia é uma forma de publicação, né? O Bion fala de publicação, a importância de você publicar, né, em ação o seu pensamento. Então, quem quiser usar o que eu estou falando hoje como, né, referência bibliográfica, pode usar citando o próprio YouTube, tá? Acho que é importante as pessoas saberem disso. Hoje é um jeito de publicar, né, que não é um texto, mas é uma fala pública. Eu vou trazer brevemente 2 fragmentos clínicos. O segundo fragmento está justamente nessa reunião científica do ano passado, né? O primeiro fragmento clínico, para a gente começar a aquecer, né, os conceitos. Então, a delicadeza com que a tecida as relações se esgarçou nesse momento, uma rachadura no vínculo amoroso. Então, esse é o primeiro fragmento clínico. O segundo é o que está nessa Reverie do ano passado, que eu encurtei um pouquinho hoje. Tá? Então, ao encontrar Antônio pela primeira vez, sem nenhuma informação a seu respeito, fixo-me incomodamente em seus sapatos e penso, são sapatos de um morto. Como alguém pode usar sapatos de um morto? Percebo-me quase uma experiência alucinatória, justamente o que a gente vai falar aqui hoje. Os sapatos produzem um efeito de um campo magnético no qual não consigo desviar os olhos e o pensamento. Vejo a morte e estou paralisada. Ele começa a falar, fico dividida, observando o que é dito e a intensa sensação de morte na qual estou imersa, sem compreender absolutamente nada do que está ocorrendo, sendo arrastada pela experiência perturbadora. Aguardo em silêncio receptivo. Ao final do nosso encontro, Antônio relata, de forma distanciada e breve, os fatos de sua vida que precisavam ser sonhados, fatos estes que estavam contidos e condensados na imagem dos sapatos de um morto, uma representação pictórica pela qual fui subitamente abduzida ao encontrá-lo. Sua única filha nascera com várias más formações, passou por intervenções cirúrgicas e viveu poucos anos. Antônio havia me procurado após 1 ano da morte da menina ou da sua quase morte psíquica. Ele andava com sapatos de um morto, desvitalizado, um morto ainda vivo. Então, eu vou, a partir desses 2 fragmentos clínicos,
eu vou aqui começar a passar os slides, justamente o que está aqui já, essa sensação de campo magnético, né, que causa, vamos dizer, a reverie, né, que é uma sensação de uma imagem que evoca e convoca, muito parecido quando a gente está numa galeria de arte e a gente é convocado por uma imagem, né? A gente é abduzido, né, por aquela imagem, e a gente só vai encontrar o sentido disso a posteriori, né? Ou seja, a gente precisa de um tempo de metabolização para entender o que foi aquela experiência. Então, a gente precisa desse trabalho de reflexão autoanalítica. Então, no primeiro fragmento que eu contei aqui para vocês, ele é mais, vamos dizer, ele é mais fácil, né, do analista usar a reverie imediatamente gera uma construção analítica e promove uma transformação no campo analítico. O segundo já é mais desorganizador para o analista, né? E, na realidade, ele não vai gerar uma construção analítica, ele vai gerar uma compreensão do sofrimento psíquico do paciente. Então, isso é importante, que a questão, vamos dizer, algumas reveries a gente pode usar diretamente, outras não, mas elas sempre implicam um trabalho de metabolização do analista, até porque, às vezes, são experiências muito pessoais do analista, né? Experiências da vida privada do analista. Então, eu dividi a minha apresentação hoje em duas etapas, uma eu vou falar mais da reverie e a outra eu vou falar da intuição, e vocês vão entender por que é reverie e intuição. Aqui é a definição clássica, né, que quem conhece a obra do Bion vai encontrar no texto Aprender com a Experiência, de 1962. Né? O Bion falou pouquíssimo de reverie. Tá? Esse conceito ficou muito mais conhecido, por exemplo, pelos textos do Thomas Ogden, do Civitarese, né, em termos do Rocha Barros, né, do casal Rocha Barros, aqui no Brasil. Né, então, é um conceito que, na obra do Bion, aparece muito pouco, né, e aparece nessa citação que está aqui projetada na tela, né, só para vocês terem essa referência que muitos já devem ter. As obras completas do Bion saíram em inglês em 2014, né? Foram organizadas, e no final das obras completas tem alguns textos inéditos do Bion. Então, nesses textos inéditos, né, está escrito assim: a reverie seria uma forma de fabricar um pensamento imaginativo, ainda sem pensador. Então, aqui o Bion se refere à reverie na situação analítica e não na relação mãe-bebê, né? Porque Marina, até... Oi? os slides não estão passando. Será que... Deve ser um delay, talvez. Qual Está parado no primeiro ainda, está no A Intuição Psicanalítica e a reverie. Tá. Oi, Marina, deixa eu te ajudar aqui, Vinícius. Tá bom, você quer que eu te envie por WhatsApp, Vinícius? Não, quer ver? Vamos parar aqui só um pouquinho o compartilhamento. Porque senão eu vou acompanhando os... tá bom. E habilita, por gentileza, o compartilhamento direto da parte da apresentação, para a gente testar. Acho que agora vai. Foi? Foi. Maravilha. Obrigado. Está na Notas Inéditas de Bion? Sim. Sim. Em Vinícius, o slide está parado na Notas Inéditas de Bion? Sim, está certinho agora, tá? Certo? Marina, Oi. Está parado em Notas Inéditas de Bion, sim. Tá bom, vocês não viram os outros que daqui para slides, frente, né? com essa dica do Vinícius, você vai dando a sequência. Qualquer coisa, nós estamos atentos aqui, tá bem? Tá bom, não precisa voltar, né? Tá bom, eu vou retomar daqui onde eu estava, né?
Então, nessas notas inéditas, a gente vai encontrar o Bion, né, falando justamente que a Reverie é um pensamento imaginativo e ligado ao campo analítico, à situação analista e paciente. Tá? Isso é importante, porque existe uma discussão de que a Reverie poderia ser pensada só na relação bebê, né, mãe, né? Mas aqui o próprio Bion coloca a Reverie entre o analista e o paciente. Então, a Reverie vai acontecer via identificação projetiva, né? Ou seja, o conceito de identificação projetiva é justamente essa intuição kleiniana de que tem uma via que conecta duas mentes e que veicula próprios pensamentos captados primeiramente como uma Reverie. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia geral, né, teórica, né, como que a gente vai encontrar o livro Cogitações, do Bion, é um livro importante para quem quer conhecer a obra, porque é um diário dele, né, que ele escrevia mais livremente. A gente vai encontrar muitas coisas ali que esclarecem os textos epistemológicos do Bion. Então, ali no livro Cogitações, que expressões que a gente encontra? A gente encontra ideograma, representação pictórica, imagem pictográfica. Nesse texto inédito do Bion, pensamento imaginativo. Nos textos do Schuster, a gente vai encontrar a expressão, que eu vou aqui privilegiar na aula, imaginação criadora, né, que tem toda uma penumbra associativa na filosofia, né, Kant, Bachelard, Castoriadis. Nos textos do Antonino Ferro, a gente vai encontrar pictograma emotivo sensorial. E no texto do casal Rocha Barros, aqui no Brasil, pictograma afetivo. Aqui, né, uma definição do Schuster, né? Ele destaca e privilegia o termo imaginação e imaginação criadora, por justamente ser mais próximo linguisticamente do termo Reverie, devaneio, usado por Bion, e por contemplar mais adequadamente a questão da cisura entre dois estados mentais, né? Então, aqui o Schuster vai justamente colocar a Reverie, né, entre a cisura entre o pensamento onírico da vigília e o pensamento, o sonho da noite, né? O pensamento onírico. Né? E a gente vai ver, vamos dizer que justamente aí que eu vou levantar, né, aí uma conjectura racional que eu faço, né, que a Reverie vai ocorrer entre várias cisuras. Né? Para quem não conhece muito a obra do Bion, né, o pensamento onírico da vigília, tanto nos textos do Schuster quanto nos textos do Ogden, a gente vai encontrar essa analogia, que são o pensamento onírico da vigília, né, são como as estrelas. Durante o dia, na luz do dia, a gente não enxerga as estrelas, mas elas continuam lá. A gente precisa da escuridão, né, do facho de intensa escuridão, para conseguir enxergar as estrelas. Então, justamente, a Reverie é como o analista capta na sessão o pensamento onírico da vigília. Ou seja, a Reverie, ela está enraizada no campo da sensorialidade. Né? Ela é aquilo que se fenomenaliza, ela é uma forma. Então, a Reverie seria justamente esse estado, né, onde está uma cisura, né, entre o pensamento onírico da vigília e o sonho, no qual a gente está parcialmente acordado e ainda sonhando. Então, nos textos do Rocha Barros, a gente vai encontrar esse estado de transicionalidade, né, ou novamente aí o Schuster com essa imaginação criadora. Então, aqui, para vocês terem uma referência na obra do Ogden, né, é a mesma coisa, a Reverie é um sonho diurno, ou seja, um pensamento onírico da vigília, e ele é paradigmático justamente dessa experiência de intuir a realidade psíquica. Né? Bion, a partir do texto Transformações, do livro Transformações, vai falar que o analista precisa intuir a realidade psíquica.
Tá? E aqui o Agden vai falar uma coisa muito interessante, que esse ato de autorrenúncia do analista, né, que ele vai chamar aqui, e que eu estou conectando justamente com a capacidade negativa, né, e que aí essa capacidade do analista de se tornar menos definitivamente si mesmo, ou seja, de criar esse espaço de hospedar quase, né, é um tipo de hospedagem, né, do psiquismo do paciente. E, claro, os poetas, né, sempre vão falar melhor, né, de questões, conseguir colocar em palavras questões do funcionamento inconsciente. Eu peguei aqui uma frase do Mia Couto, que eu gosto muito, que o segredo é estar disponível para que outras lógicas nos habitem. É visitarmos e sermos visitados por outras sensibilidades. É fácil sermos tolerantes com os que são diferentes. É um pouco mais difícil sermos solidários com os outros. Difícil é sermos outros. Difícil mesmo é sermos os outros. Então, aqui eu começo a falar da intuição psicanalítica, né, mais especificamente. Novamente, aqui localizando na obra do Bion, né, aonde que a gente vai encontrar sobre intuição, né? A gente vai encontrar no texto, no livro Transformações, né? Vocês vão ver que a data é sempre entre os anos de 65 e 70, né? E aí até vou falar com mais calma, que eu percebi que a gente está com relativamente tempo, né? Acho que eu corri um pouco no início. Até para contar para vocês, por exemplo, o Rudy Vermont, né? Ele publicou um livro em 2019 sobre Reading Bion, que ele vai justamente falar dessa cisura, né? E aí vocês vão se familiarizando um pouco com esse termo cisura, uma cisura na obra do Bion e no pensamento do Bion, que se dá justamente no final do livro Transformações, nos 3 últimos capítulos do livro Transformações. Inclusive, esse livro, que são aulas do Luiz Cláudio Figueiredo, que está publicado como Bion em 9 lições, é um livro que é uma leitura detalhada, né, uma leitura sistemática feita pelo Luiz Cláudio, depois editada e reescrita no formato de livro por mim e pela Gina Tamburrino, dos 3 primeiros capítulos de Transformações e dos 3 últimos capítulos de Transformações. A Transformações é o livro, vamos dizer, mais enigmático da obra do Bion, né? De mais difícil compreensão, né? Mas é um momento de virada, né? É um momento de cisura na obra e na vida, né? Foi também um momento que o Bion, com 70 anos, né? 71 anos, ele se muda para Los Angeles, né? Depois de ter sido presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise. Ele se muda para Los Angeles e fica 10 anos praticamente em Los Angeles, e a obra acompanha isso, né? Então, o conceito de intuição é justamente no que o Vermont chama de late Bion, né? Do Bion tardio, né? Dividindo colocando, é interessante porque ele usa o conceito do Bion, né, para dividir a obra. Né? Então, a intuição estaria justamente nesses capítulos finais do livro Transformações. Nas obras completas, né, eu acho que a gente teve um ganho grande com a publicação das obras completas em 2014. A gente vai encontrar uma conferência que o Bion deu em Londres, justamente intitulada Memória e Desejo, né, que é anterior à publicação do texto Notas sobre Memória e Desejo, de 68, né, que é um texto muito curto,
muito difícil, né, e também que provoca uma cisura metodológica, né, na psicanálise, né, e vocês vão daqui a pouquinho entender por que eu estou falando, né, de memória e desejo, o que isso tem a ver com a intuição, né. Os comentários no livro Second Thoughts, de 67, né, ali a gente vai também encontrar a questão da intuição. Nos seminários que ele deu em Los Angeles, em 68, que a gente ainda não tem traduzido para o português, nos capítulos iniciais de Atenção e Interpretação, e no livro Cogitações. Tá? E é claro, né, também no Memória do Futuro, né, tem também em outros lugares, mas só para vocês terem assim, uma ideia, né, da onde a gente vai encontrar o conceito de intuição na obra. Então, aqui em Second Thoughts, Bion escreve: é necessário que o analista seja capaz de intuir uma realidade psíquica que não tenha nenhuma realização sensorial conhecida. Não penso que o paciente, ao alucinar, esteja comunicando uma realização que tenha substrato sensorial. Não julgo, igualmente, que a interpretação feita em análise se origine em fatos acessíveis ao aparelho sensorial. Então, o analista está diante desse desafio de lidar com o não sensorial, que é justamente aquilo que é captado pela intuição psicanalítica, né, que eu estou designando como o terceiro olho da mente, né, em vários textos sobre intuição de filosofia, a gente vai encontrar essa expressão, né, como o terceiro olho da mente, e é justamente o quê? Como um inconsciente capta outro inconsciente. A gente vai encontrar isso na obra do Freud, mais, vamos dizer, em termos mais claros, né, assim, mais definidos epistemologicamente, em 1915, no texto sobre o inconsciente, mas ele também vai falar, né, em outros textos, óbvio, né, e a intuição kleiniana, né, da identificação feminina, da identificação projetiva, né, justamente de 1946. E é interessante, eu faço sempre uma certa analogia entre o conceito de identificação projetiva e o conceito de Herder. Claro, eles estão ligados, né? Mas não só isso, o conceito de identificação projetiva é o conceito que teve mais, vamos dizer, desdobramentos dentro da obra da Melanie Klein, né? E é um conceito que transcendeu escola, né? Vamos dizer, ou usado, né, por muitos psicanalistas ao redor do mundo, inclusive tem um livro que não é tão recente, mas é mais recente, que chama O Destino de um Conceito, né? Não está traduzido em português, né? Que foi organizado pela Esquilos, né, e pela Edna, e ali a gente vai encontrar vários textos do mundo inteiro, né, de analistas do mundo inteiro, sobre a identificação projetiva, né, que é um conceito, vamos dizer, que vai ter múltiplos vértices de compreensão, né, que não se excluem, né? Eles não se excluem. A Hevre, eu acho que ela vai entrar nesse lugar, né, de um conceito que vai trazer múltiplos vértices de compreensão, né? E provavelmente vai seguir talvez um destino muito semelhante ao destino do conceito de identificação projetiva, devido à sua pregnância clínica, né? É um conceito que instrumentaliza o analista clinicamente. Então, o analista vai trabalhar, né, justamente nessa cisura entre o sensorial e o não sensorial,
né? O sensorial está ligado toda a capacidade de observação psicanalítica, né? Lembrem que toda a teoria do Bion é uma teoria da observação, a teoria das transformações é uma teoria da observação. Então, o analista vai trabalhar justamente nessa cisura sempre oscilante e sempre com uma área de indiferenciação entre aquilo que é sensorial, né, que se transforma numa forma, que se fenomenaliza, e aquilo que o do não sensorial, do sem forma, né, daquilo que não se fenomenaliza, ou seja, da área indiferenciada da mente e da área diferenciada da mente. Então, o Bion escreve nesse mesmo texto, né, que ele prefere o termo que o analista, a situação analítica, né, precisaria ser intuída com precisão. E ele prefere esse termo a observada, ouvida ou vista, porque esses outros termos estão ligados a uma sensorialidade, né? Mas a gente sabe que é uma oscilação contínua entre o sensorial e o não sensorial. Então, pegando aquele fragmento clínico, né, dos sapatos de um morto, apesar, vamos dizer, que eu fixei ali nos sapatos, né, do paciente, os sapatos de um morto, num primeiro momento, é uma alucinação minha, né? Porque nada, né, nada dizia, não tinha nenhum apoio sensório, né? Nada que trouxesse uma referência de uns sapatos de um morto. Então, é difícil a gente encontrar uma vinheta clínica, né, tão sucinta e tão precisa, vamos dizer assim, para a gente compreender os conceitos, né? E justamente, então, eu estou compreendendo aqui, a intuição psicanaliticamente treinada é justamente essa escuta do inaudível e a visão do invisível aos sentidos, ou seja, não está no campo sensorial, mas que se fenomenaliza pela Reverie, né? A Reverie é uma forma, a Reverie está dentro do campo sensorial. Que é justamente aqui eu retomo, né, as expressões do Ferro e do Rocha Barros, né, o pictograma emotivo sensorial, o pictograma afetivo, né, que se aproximam de uma experiência de alucinação, né. A diferença, isso está em vários textos também do Ferro e do Rocha Barros, a diferença é quando encontra um sentido, né? A hora que eu encontro o sentido daquilo, né, isso passa a ser, vamos dizer, uma intuição, né? Então, retomando aqui um pouco com vocês, a Reverie seria predominantemente dentro do campo sensorial, e a intuição predominantemente não sensorial. E eu uso estrategicamente a palavra aqui, predominantemente, porque não tem como a gente fazer uma diferenciação nítida conceitual, isso é uma coisa didática, né? Porque a gente vai ver justamente que tem áreas de indiferenciação entre o sensorial e o não sensorial, que no livro Cogitações a gente vai encontrar as expressões do Bion, ele vai usar infra- e suprassensoriais, né? E um bom exemplo para a gente entender isso são os raios ultravioletas, né? Ou seja, eles produzem efeitos, mas eles não são vistos, né? E uma série de coisas que produzem efeitos, né? O vírus, né? O coronavírus, né? E que a gente não vê, né? Então, seria, vamos dizer, eu fiz essa diferenciação aqui, que é mais didática, né, óbvio, mas sempre considerando que quando a gente trabalha com conceitos psicanalíticos, a precisão não é algo almejado, né? Muito pelo contrário, a gente tem que lidar com uma imprecisão, né? Porque, dizer, a mente, né, é um funcionamento instável e impreciso.
Então, o analista, ele precisa tolerar, né, como eu acho que no exemplo, no fragmento 1, não existiu tanto essa sensação da alucinação, depois a gente pode discutir um pouco, né, sobre isso com quem está aqui na sala hoje, né, a diferença entre o fragmento 1 e o fragmento 2. O fragmento 2 é muito mais desorganizador para o analista, né? E o analista precisa ter o que o Bion chama de fé psicanalítica, né, ou científica, que o que é isso, né? É uma certa aposta do analista, né, de que um sentido vai ser encontrado naquela situação, que ele pode não entender aquilo naquele exato momento, mas que algum sentido vai emergir, né, na próxima sessão, em outras sessões, e sempre considerando que ninguém busca o sentido, né? O sentido é algo que emerge, né? É algo que brota. Eu sempre falo em aula, né, para quem está acostumado aqui a acompanhar minhas aulas, que o sentido é que nem água que brota da fonte, né? A gente não pode ir atrás do sentido, ele simplesmente emerge, né, na nossa mente. Então, é isso que o Bion vai falar e vai denominar, né, de capacidade negativa, e que nos textos do Schuster ele usa essa capacidade virtuosamente expectante, né? E em uma situação mais recente de aulas, né, ele se expressou como uma suprema empatia, né, que é uma coisa também bem interessante, que é o que eu estava falando nos slides anteriores, né, sobre essa hospitalidade, né, a gente poderia pensar quase numa hospitalidade radical, né, ao outro, né, a gente precisa se permitir ser habitado pelo outro, e é claro que nesse ser habitado pelo outro, a gente se desorganiza, né, a gente se perde, mesmo que momentaneamente, nessa estado do analista que ocorre e que, no a posteriori da sessão, né, é possível pensar, né, sobre aquela experiência. Justamente no livro Capacidade Negativa, né, organizado pelo Schuster e pela Anne Stumer, eu escrevi no final do livro, né, o pós-fácil, e eu faço uma analogia da capacidade negativa com a criança diante do mar pela primeira vez, né? Uma situação onde não há memória, não há desejo, não há necessidade de compreensão, apenas a abertura à experiência surpreendentemente nova, né? Então, quem já viu criancinha, né, de 2 anos, 1 ano e meio, né, 3 anos, né, encontrando o mar pela primeira vez, né, talvez isso seja um horizonte, né, não sei se isso é possível, mas um horizonte para a gente encontrar o nosso paciente amanhã, né, esse estado de uma abertura para a experiência, é isso que o Bion quis dizer, né, com sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão, né, que não deixa de ser uma cisura, né, no método psicanalítico, mas que tem uma continuidade com a atenção flutuante, né, mas é uma cisura, que a questão, vamos dizer, tem continuidade e ruptura, né, ela é sempre paradoxal. Então, para pensar um pouquinho essas questões, eu vou fazer aqui uma analogia, né, um pouco diferente. A gente vai encontrar essa analogia no próprio Bion, né, que vai falar que memória e desejo queimam o filme, né, necessidade de compreensão. Filme na época analógica, né, acho que todo mundo que está aqui ainda deve ter pego a época analógica, né, não digital, né, e que o Schuster retoma, né, nesse livro dele, Diálogos Psicanalíticos sobre Bion, e retoma também em outros textos, né, não só nesse texto. Então, eu vou fazer aqui uma apropriação um pouquinho diversa dessa analogia, que é justamente o negativo, é uma película transparente escura que recebe quaisquer impressões. Ou poderíamos dizer
afetações enigmáticas. Afetações enigmáticas é uma expressão que o Luiz Cláudio Figueiredo usou numa banca recente de defesa, né? E eu achei muito boa, né? E peguei emprestada a expressão, né? Fazendo referência a ele, claro, né? Para justamente falar dessa experiência da intuição, né? Que é uma afetação enigmática. A mente do analista precisaria ter essa qualidade negativa, né? Que é uma qualidade do quê? De recepção, de hospitalidade, de continência a qualquer afetação. No processo de revelação, né, ou a gente poderia dizer melhor, de realização, né, usando o termo do Bion, feito por elementos que precisam de um período para produzirem efeito e uma sala escura para que a afetação do negativo se realize em uma imagem, ou seja, um facho de intensa escuridão que precisa de tempo e espaço, né? Justamente esse lusco-fusco da mente. Há uma composição complexa e única de elementos para que a realização da imagem ocorra, né? A imagem é a regra. Memória, desejo e compreensão prévia são a luz que queima o filme, né? Isso está escrito pelo Bion, pelo Schuster, antes da realização da imagem, ou seja, antes que se realize a imagem. Né? A nossa capacidade intelectual racional, né, que é, vamos dizer, a compreensão prévia, ela queima o filme. Né? Então, a imagem é criada a partir da afetação do polo negativo da mente do analista, né? Ou seja, a sua capacidade negativa, e pela observação psicanalítica sobre a égide constante da função transformadora alfa, que torna o enigmático da experiência, a brutalidade da experiência, e um elemento psíquico sensório, passível de ser pensado. A reverie, né? A reverie é justamente um pensamento, né, sensório em busca de um pensador na sala de análise. Então, entrando um pouquinho aqui no conceito de cisura, que foi postulado por Bion, né, nos últimos textos dele, ele vai usar essa imagem do Pablo Picasso, né, pintando no vidro, para falar, né, você pode, de qualquer lado que você vê, né, que você está de um lado do vidro ou do outro, né, você vê a imagem, né, você é capaz de ver a imagem. E aí eu construí aqui uma imagem, né, para explicar hoje para vocês, isso é especial para a aula de hoje, né, inédito. Isso aqui é o Rio Negro e os Solimões, né, o encontro das águas. Isso é a cisura. Né? A mente, ela é constituída por cisuras. Né? E esse golfinho que emerge subitamente, né, dentro da área da cisura, essa parte do golfinho que a gente enxerga é a reverie. Né? A parte do golfinho que está embaixo da água é a intuição. Então, foi um achado, né, para a aula de hoje. Né? Então, o Bion escreve: investigar a cisura, não o analista, não o analisando, não o inconsciente, não a sanidade, não a insanidade, mas a cisura, o vínculo, a sinapse, a contratransferência, o humor transitivo e intransitivo. Então, é onde o analista trabalha, né? Cisura é vínculo, né? A mente é constituída por cisuras. O que significa isso? Estados mentais constantemente em oscilação. Então, a cisura é um conceito que nos aproxima dessa afetação enigmática, que parece ser a intuição psicanalítica, algo que nos afeta, nos captura de forma enigmática.
E essa coisa surpreendente da intuição, né? De repente, ali no meio da cisura, aparece um golfinho, né? O Braga, né, que é um psicanalista de Curitiba, ele fala que a intuição é um raio em céu azul, né? A gente está ali diante de um céu azul, de repente a gente vê um raio, né? E é isso que acontece também na sessão, algumas sessões, claro, né? Para quem não sabe, né, acho que muitos aqui sabem, a cisura é um termo que foi inspirado na própria obra do Freud, quando ele escreveu que há mais continuidade entre a vida intrauterina e a vida pós-natal, né, do que a impressionante cisura do nascimento nos faz crer. Né? E aí que a cisura é um conceito que contém o paradoxo, né? Há uma impressionante ruptura, mas há também continuidade. Ou seja, a ruptura entre estados mentais, consciente, inconsciente, não sensorial, sensorial, sem forma, forma, mas há também continuidade. Então, cisura é sinapse, conexão, é o vínculo. Originalmente, o termo se refere ao espaço do poema, né? Um espaço entre uma estrofe e outra, né? Que vai dar um ritmo, né? Ele dá ritmo, ele dá sentido, ele tem tanto continuidade quanto ruptura. É importante a gente entender esse movimento, porque são os estados de mente do analista, né? Onde a questão do paradoxo faz parte, né? Ele até, vamos dizer, que a gente está diante do pensamento complexo, né? Que mais claramente aí nos textos do Schuster a gente vai estar, né, vendo, né, a psicanálise do Bion, né, dentro de um pensamento complexo. Então, justamente aqui o que eu estou postulando, né, é que a cisura vai ocorrer entre uma passagem contínua entre vários estados mentais, né, a intuição psicanalítica. Então, o não sensorial, o sensorial, a parte psicótica e a parte não psicótica da mente, por isso que a gente tem uma impressão de uma alucinação, o infinito, né, que é o inconsciente, o bion finito, as transformações em O e as transformações em K, desconhecido, conhecido, parte indiferenciada da mente, parte diferenciada da mente. Né? Então, essa compreensão toda está dentro de uma compreensão espectral dos conceitos na obra do Bion, né? Que o primeiro conceito que ele coloca de uma forma espectral é justamente o conceito de narcisismo e socialismo, né? Não é socialismo, que é o quê? Né? Se a gente pega aqui, eu peguei na internet essa imagem do espectro solar, só para vocês terem uma ideia, a gente vai pôr todos os conceitos dentro de um espectro. Né? Então, parte não psicótica da mente, parte psicótica, não sensorial, sensorial, indiferenciado, não diferenciado, alucinação e intuição, né? Que é justamente o que eu estou formulando aqui. Né? Então, a gente tem que considerar nesse pensamento espectral, né, que é justamente um pensamento dentro de um pensamento da complexidade, de que há sempre uma oscilação, né, entre os polos, né, e que num determinado ponto do espectro, né, a gente é o que a gente chama de um ponto de indecibilidade, a gente não tem como diferenciar, né? Analista, paciente, sensorial, não sensorial, né? Intuição, alucinação, né? Inconsciente, consciente. E o Schuster, recentemente, também, em algumas aulas, ele vai designar que esse ponto de indecibilidade é justamente o O, né? Do Bion. Então, só retomando, né? A cisura é uma entidade imaginária, né, e constitutiva da mente, né, para quem não conhecia o conceito. Eu estou quase que acabando, vou acabar até antes, a gente vai ter mais tempo de discussão que eu posso retomar. Então, aqui colocando naquela figura para vocês, aqui a cisura,
né? Uma área não sensorial, não sensorial a intuição, sensorial a Reverie, parte psicótica da mente, parte não psicótica da mente, aqui alucinação, né? Alucinei os sapatos de um morto, encontrei o sentido disso, né? Já estou em área não psicótica, infinito, infinito, inconsciente, consciente, transformações em O, transformações em K, desconhecido, conhecido, parte indiferenciada da mente, parte indiferenciada. Então, eu queria que vocês tivessem a noção que isso é uma oscilação constante, né? A mente é um sistema instável, transiente, em oscilação constante, e que justamente a Reverie seria a carinha aqui do golfinho, tá? É o que se fenomenaliza, né? A Reverie é sensorial, tá? O corpo do golfinho é intuição, né? Eu não tenho a menor ideia como é que surgiu na minha mente os sapatos de um morto ou o filme, né, da escolha de Sofia. Aquilo simplesmente emerge na minha mente, né? Eu não tenho acesso, né, a esse processo, eu não sei o que aconteceu, tá? Então, acho que até esse é o último slide, né, concluindo. Penso que a intuição psicanalítica é uma afetação enigmática, lembrem, em termos do Luiz Cláudio Figueiredo, que ocorre de forma fugaz, né? O golfinho que sobe e desaparece, né? E você fica com a sensação, eu acho que eu vi um golfinho. Você fica na dúvida, né? Ou eu estou ficando louca, eu vi um golfinho, ou eu estou ficando louca, né? Ou eu vi um raio, né, em céu azul, ou eu estou ficando louca, porque o céu está azul. Incontínuo e oscilante, sempre entre essas diferentes cisuras constitutivas da mente, né? E que evolui para uma imagem, né? A gente tem acesso à imagem, que é um ideograma, na obra do Bion a gente vai usar, ver esse termo, ideograma, uma imaginação criadora, né? O termo do Schuster, a Reverie, um pensamento imaginativo, Bion, em busca de um pensador na dupla analista-analisando. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu corri um pouco no início. Se vocês quiserem ver deixa eu ver aqui se ele volta. Acho que ele não volta. Os slides iniciais eu posso mostrar, ou pode abrir para discussão. São 11 horas, né? O que vocês preferem? Vocês querem dar uma olhada nos slides iniciais? Eu não sei se... Marina, é Bruna. Tem a sensação que as pessoas gostariam de rever ou ver os slides iniciais, porque houve aquela ruptura, né? Tá. Então, se fosse possível, né? Houve uma cisura, né? É isso. Sim. Tá. Espera aí um minutinho, deixa eu colocar vou desligar aqui o microfone. Qualquer coisa reclama. Ah, espera aí. Opa. Um minutinho só. Pronto, acho que aqui vocês estão vendo, né? Sim. Espera aí. Opa, sumiu. Ops. Esse é o segundo. Espera um minutinho. Não sei por quê. Não tá. Bom, eu vou por aqui. Eu não sei por que ele não está aceitando aqui que eu projete maior. Aqui, que eu tinha comentado, né, as outras duas referências que estão no YouTube, né, a aula de hoje também vai estar, né, que pode ser citado, né, a Reverie, né, como a sensação de um campo magnético que nos evoca e convoca. A gente pode aproximar isso a uma experiência que a gente tem numa galeria de arte, né, quando a gente é convocado por uma imagem, quando a gente é abduzido por uma imagem. Aqui, justamente, os dois fragmentos que eu apresentei no início da aula, né? Um fragmento 1, talvez seja mais comum,
que é possível fazer uma construção analítica a partir da experiência de Hevery, do analista, né? E o fragmento 2, que na realidade foi mais usado para compreender o funcionamento psíquico do paciente, mas não se transformou em momento algum, né, numa construção analítica. Aqui a definição clássica do Bion, 62, como eu falei, né, que a Hevery é um termo que o Bion praticamente usa muito pouco, né, o único parágrafo mais claro que ele fala e mais, né, evidente que ele fala da Hevery é justamente esse. Como a gente tem tempo, eu posso até ler. O termo Hevery aplica-se a todos os conteúdos, né, todos os conteúdos mentais. Reservo, no entanto, apenas aqueles que se infundem de amor ou ódio. Nesse sentido, a Hevery é estado mental aberto a receber quaisquer objetos do objeto amado e, portanto, acolher as identificações projetivas do bebê, se boas ou más. Em suma, a Hevery é fator da função alfa. Essa é a principal definição do Bion, e aqui é muito bonito, né? Porque é essa disposição do analista, que é uma disposição amorosa, né? É uma disposição de matriz amorosa, né? De recepcionar a mente do outro, né? De hospedar a mente do outro. Aqui a citação que ainda estava inédita, né, que saiu nas obras completas do Bion, que tem em inglês, de 2014, organizadas pelo Morrison, né, que faleceu recentemente, que é justamente essa que aí o Bion vai escrever, né, sobre a Hevery na situação analista-paciente, né, e não só sobre na relação mãe-bebê, porque quem vai desenvolver muito o conceito de Hevery internacionalmente é o Thomas Ogden, né, aqui no Brasil o Rocha Barros, né, o Schuster também, vou falar bastante de Hevery, né, tem uma compreensão muito específica do Schuster, né, que eu acho também muito interessante, que ele coloca a função alfa e Hevery num espectro, né, também, ele coloca lá no nosso espectro solar, então a função alfa num polo, a Hevery no outro, né, e a função alfa como predominantemente simbólica e a Hevery como predominantemente sensorial. Né? E isso, né, a Hevery via identificação projetiva, né, e que é uma forma de comunicação inconsciente, né? Pegando, sou uma leitora dos textos do Schuster, ele vai escrever que as mentes se comunicam, quer queiram ou não, né? A gente está sempre se comunicando, né? E se a Melanie Klein postulou o conceito de identificação projetiva mais ligado, né, a questões psicopatológicas, Bion colocou o conceito como uma forma de comunicação entre as mentes, né? Como as mentes se comunicam, são via identificação projetiva. Aqui são outras expressões ligadas ao conceito de Hevery, né? No livro Cogitações do Bion, a gente vai usar, ele vai usar, né, ideograma, representação pictórica, imagem pictográfica, são expressões do próprio Bion, né? Pensamento imaginativo, também do Bion. Schuster, imaginação criadora. Ferro, pictograma e motivo sensorial. Casal Rocha Barros, pictograma afetivo. Então, vocês me falam onde eu paro. Aqui, né, a definição do Schuster, né, justamente dessa imaginação criadora que ocorre entre as cisuras do pensamento onírico da vigília, né, e do pensamento onírico da noite. Aquilo que eu falei do lusco-fusco. Um bom exemplo também que eu já usei em textos, né, para a gente pensar nesse lusco-fusco, aquele momento que a gente está quase acordando, né, mas ainda sonhando. Então, é um momento de lusco-fusco que você não sabe se aquilo que você sonhou aconteceu mesmo ou não, se foi um sonho. Né? Você está ali numa área indiferenciada,
né? Esse é um bom exemplo dessa cisura, né, do sonho da noite para o estado, né, do sonho, vamos dizer, da vigília, né? Essa metáfora que também é usada pelo Schuster e pelo Ogden, né, das estrelas, né? As estrelas estão, a gente está aqui com o Sol, né, mas as estrelas estão lá, simplesmente a gente não percebe elas, né, a gente não percebe o nosso pensamento onírico de vigília, mas a gente percebe pela Reverie, né? A Reverie é uma forma de captar esse pensamento onírico de vigília, né? Eu acho que é isso, né? Esses aqui vocês já tinham visto, né? Do Ogden, já, né? Sim, sim, Marina, Sim? eu penso que a gente pode ir abrindo para perguntas e à medida que as perguntas forem surgindo, você pode estar retomando um ou outro slide, não é? Isso, pode ser, Ah, sim. e bom, Marina, parabéns pela sua apresentação. A aula foi brilhante, brilhante, com referências teóricas, com poesia. Gratidão por você compartilhar o seu conhecimento, sua pesquisa, seus estudos. São tão ricos, tão importantes para o exercício do nosso trabalho, né? Então, a gente vai passar para as perguntas. Vamos lá, Bruna? Liguei. Então, eu também quero manifestar o meu entusiasmo e o meu agradecimento pela exposição da doutora Marina. Ela suscitou reflexões essas que se traduzem pelas perguntas e os comentários que estão chegando. Assim como estamos recebendo também mensagens parabenizando pela apresentação, né? E dentro desse cenário, eu poderia passar, então, para a primeira pergunta que vem, que diz assim: o material que vem através da Reverie é um material do inconsciente, do pré-consciente, não o compreendemos num primeiro momento. Quase como um material onírico. Às vezes, flashes de sono que um paciente traz para a sessão. Marina, você está com o microfone. Não, posso comentar. A Reverie, ela pode ser um flash onírico, tá? Essa expressão flash onírico é do Donald Meltzer, né? A Reverie, ela é sempre uma imagem onírica, né? Ela faz parte do pensamento onírico da vigília. É um sonho acordado, né? Em inglês é daydream, né? É um sonho acordado. Agora, ela pode ser mais um flash onírico. A vinheta dos Sapatos de um Morto tem mais cara de flash onírico, né? Do que o filme, né? A Escolha de Sofia. Por quê? A Reverie, ela vai ocorrer dentro de uma, vamos dizer, ela faz parte da associação livre, né? De um pensamento associativo, né? Só que quanto mais ela é. Aí, o que nos ajuda a pensar essa situação é justamente o conceito de identificação projetiva da Melanie Klein, né? Quanto mais cindido está, né, o conteúdo psíquico na mente do paciente, né, ele vai aparecer de forma mais disruptiva na mente do analista. Então, no segundo fragmento clínico, ele é mais disruptivo, né, porque toda aquela dor, né, todo aquele luto psíquico estava muito cindido da mente do paciente. Então, ele aparece mais como um flash onírico, né, como uma coisa mais alucinada pelo analista. Quando aparece, vamos dizer, como apareceu, né, a cena do filme A Escolha de Sofia, né, ele não tem um aspecto tão alucinatório, né, ele tem mais um aspecto de cena onírica, né. Então, inclusive o Antonino Ferro, né, vai trazer os conceitos de transformação em sonho, né,
e vai estar compreendendo o campo analítico como um campo dos sonhos, né? É um campo onde a gente vai trabalhar, né? Com o pensamento onírico. Por quê? Porque o Bion, né, vai tornar a teoria dos sonhos, né, do Freud, né, o seu, vamos dizer, o eixo principal do seu pensamento. Né? O que quer dizer isso? Né? Que a gente precisa sonhar as nossas experiências emocionais. Né? Então, o Bion vai falar do caminho inverso, né? Não de tornar consciente o inconsciente, mas que a gente precisa inconscientizar as nossas experiências. Então, a primeira organização do pensamento é de forma onírica. Né? Então, a Reverie, ela está sempre dentro, né? É uma imagem sempre, que vai fazer sempre parte de uma imagem onírica. Não sei se eu respondi ou se eu fui, né, longe demais aí, para entenderem as conexões teóricas. Né? Sim, não foi longe demais, é muito bom ouvir, né, e pode expandir e ampliar quanto queira, porque nós estamos aqui assim de esponjas, sugando tudo. Está bom. Muito bom, né? Mas, Nadir, você gostaria de dar... Ok, a gente tem aqui mais perguntas. Marina, a Reverie é uma comunicação entre inconsciente do analista e inconsciente do paciente, um sonho sonhado a dois. A Reverie é uma ferramenta de acesso ao inconsciente do paciente e também é terapêutico para o paciente, que como sonho há movimento inconsciente de trazer material a ser trabalhado, a ser elaborado? Então, a própria construção da Reverie, como a construção do sonho, né, ela já é um trabalho psíquico importante. Né? Então, a gente vai pensar a Reverie dentro do contexto de campo analítico, né, ali na citação do Ogden, né, como uma intersubjetividade entre analista e paciente. Então, a gente vai pensar na Reverie como uma produção da díade analista e paciente, né? E uma produção que é um acesso, sim, né, a conteúdos inconscientes, ao pensamento onírico, que o próprio, a hora que eu já tenho a construção de uma imagem, né, por exemplo, aquela cena da escolha de Sofia, né, ali eu já tinha sonhado, né, junto com o paciente, por exemplo, a dramaticidade da situação do paciente. Né? Isso já se transformou num pensamento que depois pode se transformar em outras narrativas, né? Narrativa no sentido, aqui eu estou usando um sentido bem específico, de palavras, né? Que vão podendo dar um certo continente para essas imagens. Né? Então, a Reverie, ela já é um fruto de um processo psíquico, né, de metabolização, né, de uma experiência mais em estado bruto, né, que são os tais dos elementos beta do Bion, né, que é justamente o enigmático, né, a brutalidade da experiência, que a gente constantemente precisa sonhar, né, essa experiência em estado mais bruto. Então, a partir do Bion, a gente vai pensar numa constituição contínua, né, entre o consciente e consciente. Né? Não é uma visão, vamos dizer, topográfica, né? É uma visão que tem uma coisa muito mais plástica, né? Uma visão, uma compreensão da mente dentro de uma plasticidade muito grande, né? E dentro de um pensamento complexo, que a gente não vai estar pensando em causa e efeito, né? Ou aquela imagem clássica do inconsciente fazendo parte do porão, né? E a gente tem que trazer, né, conteúdos daquele porão, né, para o consciente. É outro paradigma, né? Vai colocar ali a compreensão do funcionamento psíquico dentro de um outro paradigma. Ok.
que, então, constatando quando ocorre a Reverie, a gente... Estou te ouvindo baixinho, Nadir. Será que dá para aumentar ou sou eu que estou baixinho? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu aumento aqui também. Pronto, veja, aumentou? Acho que aumentou. Acho que aumentou um pouco, sim. Tá. Então, quando ocorre a Reverie, podemos pensar que o campo analítico ele é fértil ao trabalho que já está acontecendo, porque é um processo psíquico. Exato, já é indicativo de uma fertilidade daquela díade. Isso. A gente vai pensar, né, a partir do Bion, analista e paciente, num grupo de 2, um campo bipessoal, uma díade. Então, a gente vai pensar numa complexa interação entre duas mentes que estão conectadas, né? E o Bion tem um conceito que também, para mim, né, me ajuda muito, que é o conceito de uníssono, né? Que o que é essa conexão, né? É quase como se uma conexão, né, entre as duas mentes, onde não há muita diferenciação entre uma mente e outra, né, que é isso que torna, vamos dizer, isso que é fértil, né, no sentido de que pode nascer um pensamento, pode nascer uma regra. Né? Então, a ideia do Bion é qual? As nossas mentes estão o tempo todo se comunicando, a gente está o tempo todo buscando uma outra mente, né, que nos ajude, né, a sonhar e pensar a nossa própria experiência emocional. Então, naquela imagem mãe-bebê, né, nos textos do Schuster isso está bem claro, o bebê não busca o seio, né, ele busca o seio e busca a mente da mãe. Né? E essa busca, que é um tipo de tropismo, né, que eu coloquei na aula, de novo, agora do meio do mês, né, que também está no YouTube, a gente está o tempo todo buscando uma outra mente, o tempo todo, né? E é um trabalho, vamos dizer, dessas conexões, então, por isso que algumas díades, né, analista-paciente, são muito mais transformadoras, vamos dizer, produtivas, né, do que outras, né? Do que outras que não, vamos dizer, não vai ocorrer talvez um campo tão fértil de sonhos, né? A gente pode pensar esse campo como um campo de sonhos, né? De pensamentos oníricos, né? Ok. Marina, o Freud ele disse já lá atrás a respeito, né, alguma coisa assim, olha, é que ele teve boas razões para asseverar que todos nós possuímos, né, em nossos inconscientes um instrumento, eu não sei se procede isso, com que pode interpretar os enunciados dos inconscientes de outras pessoas, né? É algo muito notável que o inconsciente do ser humano possa reagir sobre o outro, né? Sem passar através do consciente. Então, é isso, né? Não, é justamente a referência que eu faço, esse parágrafo que você falou, de 1915, o texto sobre o inconsciente. Sim. É justamente isso. É esse trechinho. É esse mesmo. Mas que interessante, eu sonhei com você. Eu sonhei. Mas não é para brincar seriamente, né, Mari? Sim. Inclusive, eu uso essa citação textualmente no meu texto que eu falo sobre a identificação projetiva, né, que está naquele livro Para Além da Contratransferência, o analista implicado. Eu uso essa citação do Freud. É exatamente isso, Bruna. É bem então, assim, isso. O que a gente pode pensar é de uma sofisticação, né, também da teoria psicanalítica. Né? Eu acho que o Bion colocou a teoria psicanalítica num outro patamar, né? Num patamar muito mais sofisticado e complexo, né? E que, por um lado, também assim, habilita muito mais, né, o analista para o trabalho analítico, e torna muito mais complexo, né? Mas habilita mais, né? Aproxima mais os conceitos, eu acho que isso também é importante, assim, os conceitos, eles são aproximações da experiência clínica, né? E aproximações sempre provisórias, né? Então, o Ogden, até numa entrevista que ele deu,
Ele fala uma coisa muito interessante, né, do conceito de terceiro analítico, né, que é um conceito que atualmente está sendo muito falado, mas talvez daqui a 10 anos a gente fale de outros conceitos, né? É como se o conceito, né, agora que eu estou falando em intuição e reverie, né, os conceitos fossem bons continentes, mas claro que provisórios, né? Dentro da história da psicanálise, dentro né, de cada, vamos dizer, geração de psicanalistas. Né? Sim, mas eu até acredito... porque... Desculpe, interrompi, desculpe. Não, pode falar. Não, até porque ciência é acúmulo de conhecimento. Então, você vai, né, somando esse conhecimento e vai sofisticando, roubando tua palavra, à medida uma expansão, que você né? vai Uma expandindo. expansão do conhecimento. Sim, mas, então, aqui, olha, então poderíamos dizer, né, uma pergunta, tem uma introdução, ou entender que a partir da somatória de dados, fatos, isso aí eles somaram, que o paciente traz, da experiência clínica do psicoterapeuta, da teoria, e por que não dizer, da experiência de vida e da ressonância interna desse psicoterapeuta, é que ocorre a intuição. Sendo assim, o sonhar o sonho do paciente, sabendo o psicoterapeuta que está sonhando, entendido isso como a reverie. A reverie seria o corolário da intuição e permitiria ao psicoterapeuta uma compreensão maior do paciente, uma interpretação dos fatos sonhados? Eu estou olhando aqui o chat com as perguntas, quem que fez essa pergunta? Está lá atrás. Está lá atrás. Depois eu te falo. Não, porque é mais fácil, às vezes, de ler para acompanhar a pergunta, né? Não tem o nome da pessoa, Bruna? Deixa eu ver aqui. Só para mim saber Se você quiser, eu ponho pausadamente para você. Não, eu estou vendo aqui o chat. Eu estou lendo. Só para saber, Acho que é a Roberta, não sei. Roberta? Tá. Então, repete para mim, Bruna, por favor, que eu perdi. Poderíamos entender que a partir da somatória de dados, fatos que o paciente traz, da experiência clínica do psicoterapeuta, da teoria e, por que não dizer, da experiência de vida e da ressonância interna do psicoterapeuta, é que ocorre a intuição? Sendo assim, o sonhar, o sonho do paciente, sabendo o psicoterapeuta que está sonhando, entendido isso como reverie, se essa reverie seria o corolário da intuição, permitindo ao psicoterapeuta uma compreensão maior do paciente, uma interpretação dos fatos sonhados? Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas assim, justamente o que eu estou postulando aqui, a Roberta falou corolário, né? Na realidade, o que eu estou compreendendo é que como se fenomenaliza a intuição é uma ressonância, né? Usando essa expressão ressonância, que é usada por dois filósofos, né? Quer dizer, um filósofo, Sloterdijk, e um sociólogo, Raimund Rosa, né, o conceito de ressonância, não está dentro da psicanálise, né, eu sei que ela usou como uma expressão aí, né, mas a intuição, né, é um tipo de ressonância que não é visível, né, não ela só se torna visível por meio da reverie, né, e é claro que a experiência da reverie é uma experiência de compreensão, né, do funcionamento psíquico do paciente, né, do funcionamento psíquico inconsciente do paciente, né, ela sempre o Ogden vai falar de uma bússola para o trabalho analítico, né, um momento, vamos dizer, aonde se condensa, por exemplo, aquela minha reverie, né, dos sapatos de morto, é uma imagem onírica, né, que condensa todo o sofrimento psíquico do paciente, ou mesmo a cena do filme A Escolha de Sofia,
né, naquela cena, está ali condensado, justamente é uma imagem onírica, uma cena onírica, todo o sofrimento psíquico do paciente. Né? Nesse sentido, é um acesso privilegiado ao funcionamento psíquico do paciente, né? Mas que exige do analista, né? O Antonino Ferro fala a cozinha do analista, né, que é a mente do analista, né, ele se refere à mente do analista como uma cozinha. Na nossa cozinha, né, ou seja, nos nossos bastidores, na nossa intimidade, a gente precisa ter essa capacidade de metabolização, né, daquilo que apareceu como uma imagem, né, e o que isso pode ser expresso para o paciente ou não. Né? Na cena do filme A Escolha de Sofia, muito mais tranquilo expressar, né? Falar, bom, estava aqui te ouvindo e lembrei da cena, né, de um filme, você lembra do filme? Isso faz algum sentido para você? Né? Ou seja, uma abordagem bem aberta e bem cuidadosa, né? E justamente isso, geralmente, está muito sintonizado com, está em uníssono, né, usando o conceito do bio, né, com o funcionamento psíquico do paciente. Mas é claro que, às vezes, quando a Heaven, né, o Ogden, vai trazer descrição de várias situações clínicas belíssimas, quem não conhece o texto, eu recomendo, inclusive, o livro Heaven Interpretação. No capítulo que também se chama Heaven Interpretação, ele tem uma descrição maravilhosa, né, de um atendimento clínico dele, e ele vai falando, né, vamos dizer, de questões muito pessoais da vida dele, né, que em momento algum são expressas para o paciente, óbvio, né, mas que é um trabalho ali que vai ocorrendo concomitantemente. Né? E isso é muito sustentado pela própria teoria do Bion, porque uma transformação tem sempre uma conexão. A mente do analista e do paciente está sempre conectada na sessão. Né? Então, as transformações são sempre da díade, né? Mesmo dentro de uma assimetria da díade, né? No sentido da responsabilidade ética do analista. Né? Então, não sei se eu respondi, né? E se eu puder localizar aqui o nome da pessoa no chat, Bruna, para mim ajuda a ler, né? Tá bom, tá bom. Nadir? Vamos à próxima pergunta. A metabolização da Heaven passa pelo conceito da visão binocular de Bion? Acho que esse é do Fábio, né? Exato. Acho que eu li aqui. Fábio é meu aluno de vários cursos. Então, Fábio, o conceito de binocular, né, visão binocular do Bion, é justamente a Heaven está aí. Então, vamos pensar no funcionamento complexo da mente. Eu não sei se vocês conhecem aquela imagem da figura e fundo, né, dos dois vasos, que geralmente é usado pela Gestalt terapia, né? Então, dependendo de como a gente enxerga, a gente vê o vaso, né? Ou a gente vê as duas faces, né? Tem um momento inicial que a gente só vê o vaso. Aí tem um momento que tem, ou só as faces. Tem um momento que tem uma virada que você consegue rapidamente ver as duas coisas, né? Você vê, mas não concomitante. Tá? Isso é interessante. Você pode ver numa oscilação muito rápida tanto o vaso quanto as duas faces. Né? Isso é a visão binocular, né? No sentido de uma visão sempre, vamos dizer, de aspectos conscientes, inconscientes, né? E ela faz parte, né? Vamos dizer, desse processo de construção da Heaven, vamos dizer, né? Assim, né? Eu estou sempre, o paciente está sempre se comunicando, né, inconscientemente, né, que é o que mais nos interessa, né, como psicanalistas, e também, né, conscientemente, então, também pela via da observação, né, pela via da consciência, pela via sensorial, né, você quer dizer. Então, assim, esse conceito de visão binocular, se a gente for colocar ele dentro do conceito de cisura, é isso, né, também, né, uma oscilação constante
entre estados mentais, né? E que se eu consigo oscilar, né, esse é o funcionamento, vamos dizer, expandido da mente, né? Uma mente em constante expansão, né? Que eu escrevi lá como uma mente muito saudável em casa, é uma mente em constante expansão. Né? Para a gente ter uma mente em constante expansão, a gente tem que lidar com a oscilação constante. Né? A mente é um sistema instável, né? E se a gente... É que nem... em alguma aula, acho que alguém me falou, não vou lembrar quem, acho que no grupo de supervisão, ontem, ou não, bom, em algum lugar, é que nem andar de bicicleta. Se você para um paciente, que foi o material que estava no paciente, se você para o que é andar de bicicleta se não é um constante movimento, né, e tentativa de dar conta do desequilíbrio, né? Na realidade, se a gente para, né, se a gente cristaliza, se a gente para com essa tentativa constante de se equilibrar, né, a gente cai. Né? A gente, assim, usando um exemplo mais simples, né, mas acho que pode ajudar a gente a pensar, a mente é isso, né? A gente está constantemente lidando com desequilíbrio, com oscilações, aonde a gente vai expandindo, a gente vai andando ali na nossa bicicleta mais livremente, se a gente vai, de alguma forma, se apropriando dessas contínuas oscilações dos estados mentais. Né? E essa visão binocular né, é lidar com oscilação, né? Lidar com essa oscilação constante. Então, acho que é importante falar aqui na aula, né, que o Bion é um autor que trouxe para a psicanálise, com muito peso, né, essa complexa interação entre a mente do analista e a mente do paciente. Né? Não que para o conceito de identificação positiva, isso aparece, isso que a Bruna aí retomou do texto de Freud em 1915, né, de que há algo ali que se comunica em termos, né, de inconsciente para inconsciente, né? Mas Bion que trouxe de uma forma muito mais evidente, né, que nós trabalhamos, né, com o nosso funcionamento psíquico. Né? O maior instrumento de um psicanalista é o seu próprio funcionamento mental. Por isso, né, que a maior formação de um analista é a sua própria análise. Né? Isso é inescapável. Tem a teoria, né, tem a análise do analista, tem a supervisão. Mas eu diria que o principal pilar, né, para alguém constantemente se tornar um psicanalista, né, porque isso não termina nunca, né, a gente está sempre, né, se tornando psicanalista, é justamente a análise do analista, ou seja, o seu próprio funcionamento mental, porque esse é o nosso instrumento de trabalho. Né? A gente tem uma mente, né, que está ali observando um outro funcionamento mental. Né? E a gente observa esse outro funcionamento mental, observando o nosso próprio funcionamento mental, né, que é instrumento, né, para conhecer esse outro. Né? Ou para se permitir, né, aquilo que o Ogden vai falar, e que eu falo, né, a partir do Minyakoto, ser habitado por outra mente. Né? Ter essa conexão, né? Esse uníssono, né, com outra mente. Talvez essa é a grande preciosidade da psicanálise, né, que colocou duas pessoas, né, isso o Ogden fala, né, que a maior invenção do Freud não foi a questão né, da postulação do inconsciente, foi também, mas foi ter colocado duas pessoas numa situação inédita na história da humanidade. Né? Não existe, né, o método psicanalítico favorece uma situação de intimidade entre duas mentes que não ocorre em nenhuma outra situação. Né? Isso, quem tiver interesse, está num texto que está aberto na internet, que se chama A Função Psicanalítica da Personalidade, da minha autoria, né, sobre a narrativa do analista e a narrativa do paciente. Tem mais pergunta?
Temos, sim, muitas. Que bom! Muitas. Que ótimo! Inclusive, aliás, estão perguntando se os slides poderão ser compartilhados. Acho que aí eu prefiro que não. A aula vai estar no YouTube, e aí eu peço para quem usar fazer referência, tá bom? Tá. Então, quem for usar em texto, for usar as ideias, façam referências à própria aula do YouTube. Claro. Isso faz parte da ética acadêmica. Sim, mas a pergunta veio e se faz, não é? Foi uma solicitação. Tem vários textos, artigos meus publicados, todos abertos na internet. Tem um blog também, eu vou colocar... Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar no chat. Que eu tenho vários textos também que as pessoas podem visualizar, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Temos outra pergunta. Então, olha, essa mesma pessoa pergunta, pede para, por favor, explicar melhor sobre a qualidade negativa do analista. Tá, eu falo um pouco sobre isso. Olha, eu coloquei o blog, tem textos, né, meus aí nesse blog, né, quem quiser, só acessar. Esse termo, capacidade negativa, né, que é um termo do Bion, que ele pegou emprestado, né, do Keats, né, quando o Keats, uma carta do Keats ao irmão dele, né, que eu não vou lembrar aqui exatamente, né, mas ele vai falar que às vezes essa nossa necessidade de compreensão, né, ou de razão, né, ou de encontrar um sentido, né, ela ofusca, né, vamos dizer, a gente ter um acesso à experiência, né? Então, por exemplo, acho que isso é uma contribuição importante do Bion, que muitas vezes, isso a gente vê, por exemplo, o analista muito angustiado, ele pode fazer um uso protetor da teoria, né? Então, a teoria, né, que é justamente essa compreensão prévia, né, ela vai funcionar como um avental de chumbo. Essa é uma metáfora do Antonino Ferro, né, a teoria como um avental de chumbo no contato com o paciente, né? Então, se a gente vai pensar nesses raios, né, infra e suprasensoriais, né, e esse avental de chumbo que protege o analista, que pode ser a própria teoria, né, dessa abertura, né, para o encontro com o outro, né? Então, a capacidade negativa, a gente pode pensar justamente com aquela analogia que eu fiz com o filme, como um polo negativo. Negativo em que sentido? De uma hospitalidade, né, de uma recepção à experiência emocional do outro, né, ainda sem sentido, né, ainda sem representação. E por que isso é difícil e implica na própria análise do analista? Porque o analista vai ser perturbado, né? Quer dizer, se eu estou aplicando conceitos numa sessão, né, eu estou ali com o meu avental de chumbo conceitual, né, e eu não estou ali na sessão, né, eu não estou ali na experiência da sessão, né? Uma sessão, ela precisa ser uma experiência inédita, tanto para o analista quanto para o paciente. Então, a capacidade negativa é uma outra forma de denominar o que o Bion postulou lá em 68, do método psicanalítico: sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão. É essa abertura, né, para o encontro, que eu usei a analogia da criança no mar, né?
A criança não sabe o que uma criança pequena, né? Ela não sabe nem, às vezes, nem o nome, não sabe nem falar o nome, ela só simplesmente fica fascinada, né? Por aquela experiência, que é uma experiência sensorial, né? No sentido do contato da água, da temperatura da água, do tamanho do mar, né? Tem muitas poesias que falam, né? Desse encontro com o mar. Então, essa capacidade, né, negativa é justamente de permanecer. É claro que isso é um horizonte, né, para o analista, não é algo que ele consiga estar o tempo todo assim, né, mas ter como um horizonte, sem memória, sem desejo, sem capacidade de compreensão, né, de compreensão prévia, né, acho que não uma compreensão que vem, que emerge como fruto daquele encontro, né? Por isso que o Bion, né, fala o que às vezes algumas pessoas ficam um pouco chocadas, né, mas que é bem interessante, que é como se você tivesse que encontrar um paciente sempre pela primeira vez, né, que é isso que importa, né? Não importa o que você já sabe sobre aquele paciente, né? Importa aquilo que você ainda não sabe, que o paciente ainda não sabe dele mesmo, que ainda não aconteceu, né? Nesse sentido, toda a teoria do Bion é uma teoria voltada para o futuro, né? Para a sessão, tanto que ele começa essa palestra de 1965, né? Mesmo sobre a capacidade negativa, que está no livro que se chama Capacidade Negativa, né? Organizado pelo Schuster e pela Anne Sturmer, a sessão de amanhã, né? Ele começa a fala dele assim: olha, eu estou aqui com vocês hoje e eu vou colocar nós na mesma condição, né? Para a gente pensar na sessão de amanhã, né? Ou seja, a sessão que ainda não aconteceu, né? E é justamente essa capacidade negativa, que é essa capacidade de você está despido, né, de teorias, né? Você está dentro de um setting analítico, que é um método analítico, né, que favorece essa intimidade e a ética analista, né, que favorece essa intimidade entre analista e paciente, né? Mas você não está com o avental de chumbo das teorias. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, que eu sou uma teórica, né? Mas eu sou uma teórica e a teoria, ela funciona, né, fora da sessão, né? A sessão precisa ser uma experiência, né? Fora da sessão você teoriza, né? Fora, no momento que você está fora da sessão. Na sessão, a teoria precisa estar incorporada. Um termo que eu uso bastante é o acervo, né? Por exemplo, acervo conceitual do analista, né? Os autores que o analista estuda, os conceitos, né? Eles estão ali com o analista na sessão, mas eles estão esquecidos, né? Eles estão como um acervo que pode até surgir durante a sessão, né? Mas não, né, algumas pessoas faziam, né, quando eu comecei a atender há muitos anos atrás, você pegava as suas anotações que você tinha, né, da supervisão, antes de receber o paciente, né, ou seja, você ali se contaminava toda com compreensões, né, articulações, e abria a porta para o paciente já com seu avental de chumbo, né, de compreensões prévias, né, e não aberto à experiência que precisa ser uma experiência inédita, né, com aquele paciente. Né? E tem um livro, tá? Quem quiser, tem um livro que se chama justamente Capacidade Negativa, da Zagodoni. Aqui tem um comentário: estar com a mente aberta sem cisuras. É o contrário, viu? É o Wellington, né? As cisuras fazem parte da mente, as cisuras são constitutivas da mente, que são essa transição entre estados mentais, né? Essa transição contínua entre estados mentais. Canal, a Simone, né? Canal do YouTube, só colocar YouTube, Lipsic Psicanálise, tá? Você vai ver tem várias reuniões científicas lá, né? Sim, Marina, e também estão pedindo o seu e-mail.
Se depois você puder deixar o Tá seu... bom, eu deixo aqui. E a gente... Eu queria, Nadir, você vai fazer a pergunta agora? Pode, você terminou? Você tem mais alguma coisa? Eu tenho aqui um comentário seguido de perguntas, só preciso localizar aqui. Ok, então pode ir. Depois eu faço esta. Então, é assim, Clarissa Aguiar, vou dizer o nome porque ela quer, se identifica, até porque a doutora Marina está vendo aí, né, o chat, né? Estou vendo. Primeiramente, ela agradece, muito obrigada, a Clarissa Aguiar. Sempre um prazer lhe ouvir. Fui sua aluna no SEDES há muitos anos. Gostaria de saber se você pensa que esse aspecto sensorial fica comprometido em um atendimento online, ou se podemos capturar na linguagem do paciente. Se pode emergir na linguagem, ainda que não elaborada. Oi, Clarissa. Então, eu acho que o online pode até favorecer, né? Mas o online sem imagem, né? O online sem imagem, só por voz, voz é corpo, né? Voz é o primeiro sentido que a gente tem, né, na barriga da mãe, são os sons, né? A sonoridade, a voz da mãe. Eu acho que estados de intuição e reverie são muito favorecidos por atendimentos online, principalmente os sem imagem, né? Eu acho que a gente descobriu nessa pandemia algo que a gente tinha muito preconceito, né, em relação aos atendimentos online, que tem perdas, mas tem ganhos, né? Então, as pessoas falam, não tem corpo, a voz é corpo, né? A voz tem uma força. Aí eu sempre faço acho que todo mundo aqui, quando era criança, viveu isso, né, de conversar com os amigos no escuro, né? Quantas conversas íntimas, né, na adolescência, né? Você ia dormir na casa da amiga, apagava a luz, né? E começava a bater papo, né? Então, os melhores papos, né, da adolescência são feitos no escurinho, né? Com a voz, né? E então eu acho que realmente o atendimento online ficou muito comprometido para crianças pequenas e para casos muito graves, né? Mas eu acho que a gente teve um ganho com essa pandemia, né? De que descobriu que a mente, isso está num texto do Luiz Cláudio Figueiredo, aberto também na internet, a mente é uma virtualidade, né? A gente sempre trabalhou numa área de virtualidade, né? Ela só ficou mais evidente agora, né, no online. Como, por exemplo, hoje aqui, né, talvez se eu tivesse presencialmente com vocês, a gente não teria tantas pessoas na sala, né, como nos cursos que eu tenho dado, né, tinha um número muito mais restrito no presencial do que no online, né? Acho que o online restringe, talvez, assim, para atendimentos de, né, pessoas que estão pacientes mais, todos os pacientes são graves, né, mas no sentido de mais desorganizados, crianças pequenas, acho que aí o online dificulta. Fora isso, eu acho que o online pode até favorecer a intuição em reverie, justamente porque a gente sai desse mundo da sensorialidade, né? A gente começa a ver com os olhos da mente, né? E não com a nossa visão. O Meltzer, quem assistiu ele aqui em São Paulo, quando ele veio em 1996, né? Não sei se alguém que está aqui na sala assistiu ele dava conferência de olhos fechados, o Donald Meltzer, né? Então, é um pouco isso, né? A gente precisa ver, não é algo que é visível com os olhos, né? Apesar de que, às vezes, a observação, né, via o sentido dos olhos pode nos ajudar, né, com uma coisa ou outra, mas ela pode nos atrapalhar também, né? Acho que a questão de um analista, né, é ver com os olhos da mente, né? E os olhos da mente é justamente a intuição psicanalítica. Ok. A gente tem a Maria Flávia
Prado, ela comenta: parabéns, doutora Marina, pela aula e pelas contribuições. Parabéns à organização por proporcionar esse encontro riquíssimo. E ela pergunta: gostaria de ouvi-la sobre a inversão de perspectivas e a transformação da intuição em alucinose. Então, eu vou usar aqui, Maria Flávia, o Bion vai postular a transformação em movimento rígido, as transformações projetivas, né, as transformações em ó e as transformações em alucinose, que não é alucinação. Ele vai postular, né, esse conceito de transformação em alucinose no sentido daquilo que é mais, ele usa a expressão hiperbólico, né, que é no sentido assim, aquilo que distorce mais a experiência, né? Então, aqui, quando eu uso o termo alucinação, que também está, né, nessas referências que eu usei, inclusive na aula, na própria obra do Bion, né, está mais conectado a essa expressão do Schuster de imaginação criadora, né, porque ela vai na direção da verdade emocional, né, lembrando que o Bion, um trabalho analítico, é um trabalho sempre em contato com a verdade emocional. E a transformação em alucinose é justamente o polo oposto, né, do contato com a verdade emocional, né, que é um pouco parecido com a reversão de perspectiva, né, ele usa reversão de perspectiva, né, que é justamente que tem uma proximidade com essa transformação em alucinose, porque é a questão da mentira, né, é algo, vamos dizer, onde eu não estou em contato com a verdade, né, eu estou, inclusive, criando, né, uma mentira, né, uma construção, né, mentirosa, justamente para evitar esse contato com a verdade emocional, né. Ali, nos dois fragmentos que eu usei, a verdade emocional, o primeiro fragmento, né, o sofrimento psíquico do paciente, né, diante de uma sensação de rompimento, né, num vínculo amoroso importante, né, e no segundo, né, também, né, o sofrimento psíquico da perda, né, de uma filha, né. Então, essa, vamos dizer, seria o contato com a verdade emocional. Não sei se eu respondi, mas obrigada pela pergunta, Maria Flávia. Então, Marina, Oi. Eu percebo que o nosso horário está se restringindo, né? Sim. E realmente nós tivemos uma manhã enriquecedora. Seria importante a gente seguir ad eterno, né? Mas, inclusive, você deve estar cansada. E nós gostaríamos de atender todas as perguntas que foram feitas, né? E mencionar as manifestações, mas está tudo no chat, e as manifestações, sim, parabéns, a doutora Marina vai ver, né? E tudo são dados que atestam que a apresentação da doutora Marina suscitou reflexões e questionamentos, né? Eu gostaria de falar algo que eu pensei quando vi, inclusive, né? Eu olhei lá também, né? Lá o Leipzig, né? E a respeito da amorosidade. E eu acho que tem a ver um pouco com isso que você falou nessa última resposta, acho que é assim. E eu escrevi algo assim, que a amorosidade, a abertura amorosa de que nos fala Bion em 62, este acolhimento do psicoterapeuta que permite o surgimento do imaginário, da imagem pictográfica, né, faz lembrar Exupéry em seu livro O Pequeno Príncipe, né? Quando diz que só se enxerga bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. E o conseguir sonhar o sonho do paciente, acolhê-lo, por que não dizer com amor, me parece que é um pouco isso, né? Né, Maria? Né? Sim, bonito, Bruna, bonito. Eu acho que essa matriz amorosa, na verdade, é uma matriz muito sofisticada, né? No sentido dessa capacidade, né, do analista de recepcionar o outro, né? É algo extremamente, e é realmente invisível aos olhos, né?
A intuição é algo que a gente capta e que é invisível aos olhos, né? Ela só se torna visível pela Reverie e por essa matriz amorosa, né, que está na própria descrição do Bion, né, de 1962, está essa questão da amorosidade, está ligada ali no texto ao bebê e mãe, mas eu acho que é muito extremamente válido, né, para a nossa profissão, né? A gente tem que ter uma amorosidade ao humano, né? É uma compaixão, né? Talvez até uma compaixão pelo nosso paciente, não é para... Eu diria uma abertura, uma amorosidade, né? Uma hospitalidade, né? Acho que é um bom termo, né? Uma hospitalidade, né? Ao outro. E que é uma condição psíquica, né? Ninguém consegue isso lendo o texto, né? As pessoas só conseguem isso, algumas, outras nunca conseguem, né? Vamos ser sinceros, né? Na própria análise. Marina, só, assim, gratidão. E Obrigada agora, a vocês. porém, cabe a mim a desagradável tarefa de dizer a todos que, devido ao horário, nós temos de encerrar este momento tão rico e que tanto está nos agregando, né? Então, logo agradeço a todos que participaram e, mais uma vez, parabenizo e agradeço a doutora Obrigada, Bruna, Nadir, Lídia, né, pelo convite e a todos que estão aqui hoje. Né? Ok. Obrigada. Ok. Bruna, você citou o Pequeno Príncipe, né? E Marina, completando aqui, a Miriam Faria, ela comenta que ela sonhou, né, entre aspas, com imagens do Pequeno Príncipe acerca da Reverie, quando o menino quer compartilhar seu sonho de vigília com um adulto que rejeita isto. O menino vê uma jiboia que engoliu um elefante e o adulto vê apenas o chapéu que está ali. É ótimo, Miriam, né? Miriam Lemos, né? Ótimo, Miriam, acho que é isso mesmo, né? E às vezes o analista só vê o chapéu, né? E a gente tem que ver a jiboia, né? Que engoliu. Isso é a nossa, vamos dizer, a nossa capacidade onírica, né? Exatamente isso. Né? Sim. Bom, minha querida professora Marina, que eu tenho tanta profunda admiração, a nossa gratidão pelos seus ensinamentos proporcionados aqui nesta manhã. Muito, mas muito obrigada mesmo, Marina. E eu agradeço também aos participantes, obrigada à equipe técnica, a todos os que nos ajudaram a fazer este evento. Marina, se você quiser se despedir mais uma vez, e depois na sequência Lídia, e a gente está encerrando o nosso evento e com chave de ouro. Ok, eu agradeço especialmente a você, né, tivemos um contato aí um pouco mais prolongado, né, o convite, um prazer conhecer a Bruna, a Lídia, né, e agradecer as perguntas que foram feitas, né, que agora a minha experiência online tem sido que as pessoas quase não fazem perguntas. É isso mesmo. Então, né, eu fiquei muito contente que talvez eu tenha, né, promovido algo que facilitou, né, as perguntas, então agradeço também a presença de vocês nessa manhã de sábado. Obrigada. Só isso. Obrigada, Lídia. Bom, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Marina pela apresentação tão cuidadosa e rica. Espero que possamos estar juntas mais vezes. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Continuaremos em 2022. Quero que vocês não se esqueçam que a APP continuará oferecendo encontros culturais e científicos, cursos breves a profissionais da área interessados sobre vários autores e temas psicanalíticos, além do serviço de atendimento que é feito por profissionais que fizeram a especialização em psicoterapia psicanalítica. Por favor, acompanhem-nos e informem-se sobre todas as atividades nas nossas redes sociais, no site, no Instagram e no WhatsApp. Quero agradecer mais uma vez a Bruna e a Nadir
pelo empenho nestes 2 anos de trabalho, pela amizade, pelo profissionalismo. Marina, outra vez, um beijo e um abraço. Um grande abraço a todos e até 2022. Continuem conosco.